Vamos se livrar dela pela manhã. Mal sabiam que ela estava escutando tudo e sua vingança seria... Teresa não estava procurando saber de nada. Ela tinha acordado cedo, como sempre, e tinha ido ajudar com o que precisasse, porque era assim que ela era. Uma mulher que não conseguia ficar parada quando havia trabalho a ser feito. Era dia de casamento, e havia muita coisa a organizar. Flores para arrumar, laços para endireitar, um detalhe aqui, outro ali. Ela conhecia bem esse papel. Tinha vivido a vida inteira sendo a pessoa que segurava tudo enquanto os outros brilhavam. Mas quando virou o corredor do segundo andar e ouviu a voz do filho vindo por baixo de uma porta entornada, alguma coisa dentro dela pediu que ela parasse. Não foi vontade de bisbilhotar, foi aquele instinto que avisa antes do pensamento que algo está errado. Gustavo, eu já decidi. Depois da lua de mel, a gente coloca ela num lugar adequado. Ela não pode continuar aqui, a Larissa já deixou claro. O corredor estava completamente quieto. Teresa não respirava. Você tem certeza? A voz do outro era mais baixa, mas ela reconhecia aquele tom. Conhecia desde criança. Porque uma vez que você fizer isso, não tem volta fácil. Tenho certeza. Ela está ficando difícil, Gustavo. Todo dia tem uma coisa, todo dia tem um problema. E a Larissa não aguenta mais. Teresa encostou a mão na parede para não cair. 75 anos. Ela tinha 75 anos e pensava que conhecia o filho que tinha criado. Pensava que sabia quem era o Renato. Mas aquele homem por trás da porta, aquele homem que estava se casando hoje, com o terno passado e o cabelo bem penteado, estava falando dela como se fosse uma peça de mobília velha que estava tomando espaço demais. Ela podia ter saído. Podia ter voltado para o quarto e fingido que não tinha ouvido nada. Parte dela queria muito fazer isso. Mas os pés não obedeceram, ela ficou lá. E o que ouviu em seguida mudou tudo. Olha, quando eu li essa parte pela primeira vez, precisei voltar e reler antes de continuar. Porque tem uma diferença entre ouvir algo ruim e ouvir algo ruim justamente no dia que deveria ser de alegria. Ela tinha acordado às 6 da manhã para ajudar a decorar o salão. Isso dói de um jeito diferente. A conversa continuou. Não é só a Larissa. E alguma coisa no tom de Gustavo mudou. Ficou mais baixo, mais calculado. É o apartamento, Renato. Enquanto ela estiver morando aí com vocês, aquilo continua no nome dela. Você nunca para pensar nisso? Silêncio do outro lado. O apartamento do bairro antigo. Aquele que era do seu pai. Enquanto ela viver com vocês, ela nunca vai assinar a transferência. Mas se ela for pro lar, se ela ficar dependente, aí fica mais fácil de reorganizar as coisas. Teresa sentiu o corredor girar à sua volta. Não era sobre a Larissa. Não era sobre ela ser difícil ou tomar espaço demais. Era sobre o apartamento do Hélio. O apartamento que o marido tinha deixado para ela antes de partir, que ela tinha cuidado com tanto cuidado por anos, que era a única coisa que ela ainda tinha de completamente seu no mundo. E o Gustavo, aquele que ela tinha ajudado a criar junto com o Renato, que tinha dormido na casa dela centenas de vezes, que ela tinha chamado de filho postiço durante décadas, estava usando aquilo como moeda de troca. Mas o Renato estava concordando? Ela segurou a respiração e continuou escutando. Não é bem assim, Gustavo. A voz do filho tropeçou. Eu não quero mexer no apartamento dela agora. Não precisa mexer agora. Só manda ela pro lar. O resto vem com o tempo. Você vai ver. Ela vai sofrer. Ela vai se adaptar. Minha mãe se adaptou. Teresa fechou os olhos por um momento. A armadilha não tinha sido montada em um dia. Tinha sido construída aos poucos, tijolo por tijolo, dentro da cabeça do Renato. Pela voz de alguém que ele confiava desde menino. O Gustavo tinha trabalhado com cuidado. E o Renato estava quase lá. Mas quase não era o mesmo que chegou. Teresa se afastou da porta devagar, desceu a escada segurando o corrimão, entrou na cozinha, colocou a chaleira no fogo. Ficou olhando para a chama azul enquanto a água esquentava e a cabeça trabalhava em silêncio. Ela tinha opções. Podia chorar. Podia confrontar o filho agora mesmo, antes da cerimônia,
explodir tudo na frente dos convidados que já chegavam. Podia fazer as malas e ir embora, deixar os dois com a própria consciência. Podia ligar para um advogado ainda de manhã cedo, mas nenhuma dessas opções chegava onde precisava chegar. O que Teresa precisava entender antes de qualquer coisa era uma coisa só. A Larissa sabia. Aquela moça que ia descer o corredor de noiva daqui a poucas horas, com o buquê de rosas brancas que Teresa tinha ajudado a escolher, ela fazia parte disso? Isso importava. Isso mudava tudo. E Teresa sabia exatamente como descobrir. Ela fez o chá, subiu de volta, bateu na porta do quarto onde a Larissa estava se arrumando com as amigas. Entrou com a xícara na mão, sorrindo como sempre sorria, como se tudo no mundo estivesse em ordem. As amigas saíram para dar espaço. Teresa colocou a xícara na mesinha de madeira clara e ficou um momento olhando para Nora, que estava sentada em frente ao espelho com o cabelo preso. Estava linda, com aquele vestido de renda delicada sobre os ombros, os olhos brilhando do jeito que olhos brilham só em dia de casamento. "Você está linda", Teresa disse, e era verdade. "Dona Teresa..." Larissa se virou. "A senhora não devia estar descansando? Acordou tão cedo para ajudar." "Eu descanso depois, filha." Ela sentou numa cadeira ao lado. "Posso te perguntar uma coisa? Uma coisa honesta?" Larissa parou de se olhar no espelho. "Pode." "Você está feliz comigo morando com vocês?" O silêncio que se formou foi diferente de qualquer silêncio que Teresa esperava. Não foi o silêncio de alguém procurando uma mentira. Foi o silêncio de alguém pego de surpresa por uma pergunta que nunca esperou ouvir. "Claro que sim." Larissa foi até ela, ajoelhou na frente da cadeira, pegou as mãos de Teresa nas suas, aquelas mãos mais jovens sobre as mais velhas e cheias de história. "A senhora me ensinou a fazer o frango assado do jeito que o Renato gosta. Colocou flores na janela quando eu estava triste e não falou nada, só colocou as flores. Nunca me julgou." Ela pausou. "Por que pergunta isso justamente hoje?" Teresa olhou nos olhos dela por um momento longo. Olhos que não mentiam. "Curiosidade de velha", ela disse, e deu um sorriso que a Larissa não soube bem interpretar. Então era o Gustavo. Só o Gustavo. E o Renato que tinha deixado entrar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Teresa voltou para baixo com uma clareza que não tinha sentido em muito tempo. Às vezes a dor afina a gente de um jeito que o conforto nunca consegue. Ela foi até a pequena bolsa que tinha trazido, pegou o celular e mandou uma mensagem curta para o sobrinho Cláudio, advogado, que morava numa cidade vizinha. A mensagem era simples, dizia apenas: "Preciso de você aqui hoje. É urgente. Traz os documentos do apartamento." O Cláudio respondeu em 10 minutos. "Estarei aí." A cerimônia aconteceu no período da tarde, no salão que tinham alugado, com lustre de cristal e janelas grandes que deixavam entrar uma luz bonita. Teresa sentou na primeira fila do lado da família do noivo. Estava bem vestida, cabelo bem arrumado, como sempre. Viu o Renato entrar de terno escuro com a borboleta preta no colarinho e sentiu o que qualquer mãe sente, aquela mistura de orgulho e de dor que não tem nome certo. Aquele era o menino que ela tinha embalado com febre às 3 da manhã. Aquele era o homem que ela tinha visto crescer. E era também o homem que, por trás de uma porta, tinha dito que ia se livrar dela. Ela não chorou durante a cerimônia. Sorriu quando precisava sorrir. Bateu palmas quando todos bateram palmas. Por fora, era a sogra perfeita, a mulher de cabelo branco que estava feliz com a felicidade dos filhos. Por dentro, ela estava construindo cada detalhe do que ia acontecer na festa. Eu não sei vocês, mas essa mulher me fez pensar em gente que conheço, aquelas que nunca perdem a cabeça em público, que guardam as batalhas para a hora certa. Tem pessoas que só ficam mais fortes quando tentam dobrar elas. É uma coisa rara de ver. O Cláudio chegou durante o coquetel discreto, terno escuro, pasta de documentos embaixo do braço. Teresa o cumprimentou como quem está recebendo um parente que veio para a festa, que era exatamente o que era. Ninguém prestou atenção especial.
O Gustavo estava do outro lado do salão rindo alto, taça na mão, completamente à vontade. O Renato circulava com a Larissa, recebendo abraços e parabéns de todos os lados. Teresa e Cláudio foram até um cantinho afastado das mesas. Me conta tudo, ele disse. Ela contou. Com calma, do jeito que só quem tem muitos anos de vida consegue contar, sem drama excessivo, só os fatos. Cláudio ouviu com a seriedade que ela esperava dele. E você quer fazer o quê? Ele perguntou quando ela terminou. Quero fazer o que devia ter feito há 5 anos, ela disse. Quero colocar o apartamento em ordem, com cláusula que garanta que ele nunca possa ser transferido sem a minha assinatura, e que essa assinatura só seja válida enquanto eu estiver em plena consciência e liberdade, sem pressão, sem manipulação. Cláudio assentiu devagar. É possível, mas leva algum tempo, não dá para resolver hoje. Eu sei, mas hoje eu quero só ter os documentos na mão, e quero que o Renato saiba que eu os tenho. O momento certo chegou durante o jantar, quando o Gustavo se levantou para fazer um brinde. Ele era bom nisso, tinha jeito com palavras, sabia como fazer a plateia rir e se emocionar ao mesmo tempo. Falou do Renato como se fosse um irmão mais novo. Falou da Larissa como se tivesse acolhido ela desde sempre. Falou de família, de amor, de laços que não se quebram. Teresa esperou ele sentar. Então ela se levantou. Não pediu licença, não pediu o microfone. Simplesmente ficou de pé. E a conversa foi parando ao redor dela, mesa por mesa. Porque tem uma presença que a gente aprende a ter quando passou por muita coisa na vida. A sala inteira olhou para ela. Eu também quero dizer algumas palavras, ela disse com a voz firme. Renato piscou. Gustavo ficou quieto. Hoje é um dia especial. Meu filho se casou com uma mulher boa e eu estou feliz com isso de verdade. Ela olhou para Larissa e o olhar era genuíno, sem disfarce. Larissa, você é a nora que qualquer mãe queria ter, e eu precisava dizer isso aqui na frente de todo mundo. A Larissa sorriu, um pouco confusa com a formalidade do momento, mas sorriu. E como esse é um dia de verdades, Teresa continuou. Eu quero contar uma história curta. A história de uma mulher mais velha que acordou cedo para ajudar na decoração do casamento do filho e que, no caminho para a cozinha, ouviu sem querer uma conversa que não era para ela. O salão ficou completamente quieto. Renato empalideceu. Gustavo não mudou a expressão, mas os olhos mudaram. Eu ouvi, ela disse devagar, sem levantar a voz 1 milímetro. Ouvi tudo. E eu podia estar aqui com raiva. Podia ter feito escândalo antes da cerimônia. Podia ter arruinado o dia de todo mundo. Ela parou, olhando para a plateia. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é que meu filho saiba o que aconteceu de verdade. Porque há uma diferença enorme entre um filho que tomou uma decisão errada sozinho e um filho que foi conduzido por alguém que ele confia. Renato estava de pé agora, sem saber bem o que fazer. Gustavo, ela disse, e olhou diretamente para ele. Só isso. Só o nome. E o Gustavo, que nunca tinha perdido a compostura na vida, que era o tipo de homem que sempre sabia o que dizer, ficou sem palavras pela primeira vez. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A festa ficou suspensa por um momento, que pareceu muito mais longo do que foi. Foi o Renato que quebrou o silêncio. Ele foi até a mãe com passo pesado, com aquela expressão de quem está carregando algo pesado demais no peito. Mãe, ele disse. A voz estava travada. Não aqui, ela disse com suavidade. Depois, agora vai para o lugar de noivo que é seu lugar. E foi o que ele fez, porque era assim que Teresa funcionava. Sabia quando segurar e quando soltar. O jantar continuou. Mais quieto do que antes. Gustavo saiu mais cedo, sem despedidas longas, sem abraços. As pessoas perceberam que algo tinha acontecido, mas ninguém entendeu o que exatamente, que era exatamente como Teresa queria. Sem escândalo, sem drama para o dia da Larissa ser recordado por algo ruim. Só um aviso claro, firme, que chegou onde precisava chegar. Depois que os convidados foram embora e os noivos voltaram do salão, já quase meia-noite, o Renato foi até o quarto da mãe. Bateu na porta.
Ela estava sentada na beira da cama, de roupão, com a pasta de documentos do Cláudio do lado. Entra, ela disse. Ele entrou. Ficou de pé no meio do quarto. Terno amassado, gravata afrouxada, olhos do jeito que ficavam quando ele estava com vergonha. Um sinal que ela conhecia desde a infância. Eu não sabia do apartamento, ele disse primeiro. Juro que não sabia que ele estava usando aquilo como argumento. Eu sei. Mas eu disse que ia te mandar embora. A voz dele quebrou. Eu disse que você não podia ficar. E a Larissa nunca disse isso, mãe. Ele inventou. Eu fui idiota de acreditar. Teresa ficou quieta por um momento, olhando para o filho. Vendo nele o menino de 10 anos, o adolescente cheio de inseguranças, o homem que ela tinha visto crescer e que às vezes crescia em direções que ela não esperava. Você sabe o que dói mais? Ela perguntou. Ele sacudiu a cabeça. Não é que você queria me mandar embora. É que você não veio falar comigo. Se eu estava te atrapalhando, se tinha algo incomodando, você podia ter vindo conversar. 30 anos de convivência e você não achou que podia fazer isso. Renato sentou no chão, de costas para a cama, como fazia quando era pequeno e estava se sentindo mal. Teresa ficou quieta, sentada acima dele, como sempre tinha sido. Eu fui covarde, ele disse. Você foi. Você vai me perdoar? Ela colocou a mão no cabelo dele devagar, do mesmo jeito que fazia quando ele era criança. Você é o meu filho. Já perdoei antes de você perguntar, mas tem uma condição. Qual? A gente tem uma conversa de verdade. Você, eu e a Larissa, sem o Gustavo no meio. Você me fala o que está te pesando, o que quer que seja, e eu faço o mesmo. Ela pausou. Família não é só comemoração, é também saber falar quando dói. Ele concordou com a cabeça, e ela sentiu que era verdade, não palavras jogadas no ar. E o Gustavo? Ele perguntou depois de um tempo longo. Teresa pegou a pasta de documentos. O apartamento vai ser colocado em ordem na segunda-feira com o Cláudio. Vai ficar protegido do jeito que devia ter ficado desde o começo. O Gustavo não tem mais o que fazer com isso. Mas ele é meu amigo desde... Ele pode continuar sendo seu amigo, ela disse. Mas amizade que se sustenta em cima de mentira não é amizade, Renato. Você vai precisar decidir o que fazer com isso. Não eu. Você. Ele ficou quieto por um tempo. Do outro lado da parede, ouviram a Larissa rindo de alguma coisa no quarto deles. Um riso leve, despreocupado, de quem tinha tido um dia bonito apesar de tudo. E Teresa pensou que aquele era um bom sinal. Que havia ali uma casa que ainda podia ser construída sobre um chão verdadeiro. Vai para a mulher, ela disse. É noite de lua de mel. Ele se levantou. Na porta virou. Mãe, eu te amo. Eu sei, ela disse. Sempre soube. Só precisava que você lembrasse também. Quando ele saiu e a porta fechou com um clique suave, Teresa ficou sozinha no silêncio do quarto. Colocou a pasta na gaveta. Apagou a luz da mesinha. Deitou com os olhos abertos no escuro por um tempo, ouvindo a casa respirar ao redor dela. Ela tinha 75 anos. Tinha cabelos que eram brancos há muito tempo. Tinha joelhos que pediam devagar. Tinha mãos cheias de história em cada vinco. Mas tinha também uma coisa que o tempo não levava. Sabia distinguir o que era uma crise do que era o fim. E aquela noite, por mais que tivesse pesado, não era o fim de nada. Era o começo de uma conversa que devia ter acontecido muito antes. E às vezes, pensou ela enquanto o sono chegava, é necessário ouvir atrás de uma porta o que ninguém tem coragem de dizer de frente, para que tudo que estava embaixo da superfície finalmente venha à tona e possa ser resolvido de uma vez. Ela fechou os olhos e dormiu tranquila pela primeira vez em muito tempo. Fim da história. Essa mulher de cabelo branco, que acordou cedo para ajudar na decoração, que carregou a dor em silêncio por horas, que escolheu o momento certo para falar e o tom certo para confrontar, me lembrou que a força de verdade não é a que grita mais alto, é a que sabe esperar. Conta pra gente, você teria feito como ela ou teria ido direto ao confronto? Deixa nos comentários de onde você está assistindo. A gente vai adorar ler. Muito obrigado pela companhia. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Não perde as próximas histórias.